Olá, seja muito bem-vindo ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a criptomoeda Matic Polygon. Vou compartilhar com vocês duas expectativas de movimento que tenho para ela. Acredito que a Polygon possa ser uma das melhores opções, principalmente para quem possui pouco capital. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3:18. Obrigado, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, verificar se você está inscrito no canal e participar do nosso grupo gratuito. Vamos ao vídeo. Fala, turminha! Muito boa tarde para vocês. Vamos hoje falar da Polygon, Matic Polygon, a moeda que eu mais recebo mensagem perguntando da Polygon, por que a Polygon não sobe e agora, será que ela ainda presta? E eu vou explicar para vocês aqui de uma forma definitiva para que vocês possam entender o que é normal do mercado, e dar minha opinião sobre a Polygon também, sobre o que eu acho dela. Mas, como eu gosto de falar para vocês, se você tem pouco capital, eu acredito que você deveria focar pelo menos 80% na Polygon, tá? Ah, a Polygon vai valer $200? Não. A Polygon, não o que eu quero dizer, não de uma vez, tá, pessoal? Não sei o que pode acontecer lá no futuro. Mas não fiquem nessas ideias ilusórias aí. A gente tem algumas projeções de alvos pela estrutura do mercado e como que o mercado oferece. Ou seja, como que a gente projeta um alvo de uma moeda? Basicamente, um pivô de alta macro. Isso é um modo, tá? Ou então, a gente vai replicar a frequência do mercado, a sua estrutura, que basicamente seria a mesma coisa. Que levaria a Polygon na casa de 4 até próximo a $6, certo? Ah, mas o Zezinho falou que a moeda ia para 1 milhão e ia passar o Bitcoin. Pois bem, esse mesmo Zezinho está falando que as moedas iam passar o Bitcoin desde 2021 e depois veio aquela queda gigantesca. Então, pessoal, o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês é: tenha um plano. Não fiquem esperando para realizar a moeda não sei na onde. Se a moeda der sinais e ela dá, realiza, tá? Mas desde já, acredito sim, que vocês podem pegar uma bela movimentação de Polygon, mas eu também tenho que ser sincero porque ela pode ainda eh, fazer uma manipulação a mais nesse mercado aqui, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês as duas expectativas que eu tenho de movimento. Antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Bom, vamos a Polygon. O que a gente entende aqui? Por que a Polygon não sobe e a Solana disparou? Vamos começar por aqui para vocês entenderem como funciona o mercado. Quando a gente tem uma base de mercado inicial, um famoso pivô de alta que vocês conhecem, o mercado ele cria zonas chamadas de demanda, onde houve interesse em comprador. Basicamente, resumindo para vocês, é um suporte, tá? Quando o mercado, isso é um presente que eu vou dar para vocês aqui, prestarem atenção. Quando o mercado sobe sem testar as suas bases, não fique eufórico em comprar o topo, porque ele vai voltar. Ah, mas quando que ele vai voltar? Nunca sabemos. Pode demorar um dia, um ano, que nem demorou um ano nas outras movimentações, ou até mais. Mas é melhor que você espere esse tempo ou procure outras moedas do que você comprar numa região dessa e tomar 100, 200% na cabeça, tá? Então, quais são os movimentos de convicção do mercado? Convicção que sabemos o que estamos fazendo e vamos levar o mercado para cima ou para baixo. Quando o mercado vem aqui, faz o famoso pivô de alta que eu acabei de mostrar, quebrando a estrutura, e o mercado faz isso aqui, ó. Volta a testar. Muitas vezes vai até estopar o suporte, mas não vai quebrar a estrutura e vai continuar subindo, fazendo uma nova movimentação de alta. E aí a mesma coisa. Isso é chamado de movimento de convicção.
Quando que a gente sabe que o movimento vai voltar, independente do tempo? A partir do momento que o mercado faz o seu pivô de alta nessa zona, quebrando aí a estrutura nesse ponto, deixando Farvalley Gaps. Então aqui é o ponto crucial do mercado, onde o mercado mais cedo ou mais tarde vai voltar. Mas por que ele tem que voltar a fechar esses buracos? Porque isso aqui é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ou seja, a gente está no mercado que a soma é zero. Para cada contrato de compra, precisa ter alguém vendendo. É aí que entra Binance, corretoras, os market makers, os HFTs. Por isso que eles ficam movimentando o mercado 24 horas por dia, gerando a liquidez, tá? Então, quando acontece esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, é claro que existe algumas formas de ler isso, né? Como uma urgência de levar o preço para cima naquele momento, ou uma urgência de realização. Existem diversas formas de ler isso, tá? Pessoal? Mas isso também é uma zona de alta liquidez. Então, isso aqui também é chamado de imã do mercado, porque o mercado ele se move atrás da liquidez, aonde está as POIs, os pontos de interesse do mercado, tá? Só para vocês entenderem, quando a gente passa uma FIBO da mínima histórica até a sua máxima histórica, a gente tem como base acima dos 50% nossa zona de prêmio do mercado e abaixo nossa zona de desconto, onde a gente tem que procurar por compras, nas zonas de desconto, certo? E quais são os pontos de maior liquidez desse mercado? A sua extremidade sempre será os pontos de maior interesse do mercado, seja para realização ou para compras de peso, compras institucionais, no caso, para quem tem o poder de fogo. Então, quando o mercado deixa essas zonas de liquidez, o mercado tende a voltar sim. E é por isso que eu já expliquei diversas vezes para vocês aqui. E não tem esse papo que a moeda caiu lá em 2022 porque não sei quem lá. Aquela história, já que os caras inventam alguma coisa. Inventaram desculpa porque o mercado caiu, essas coisas. Isso são processos normais do mercado. Já mostrei para vocês no Bitcoin lá em 2013, 2017, sei lá, 16. Ele fez a mesma coisa. E por quê? Lá aconteceu alguma coisa? Não. Na hora eles usam isso, né? Que aconteceu alguma coisa. Mas são processos normais do mercado. Por quê? Quando é queda, no caso, só um exemplo, eles vão colocar notícias e notícias para todo mundo sair vendendo o ativo para causar o pânico no mercado. E aí sim, eles vão comprar literalmente o seu pânico. Então os grandões, eles têm esse poder de usarem as notícias para manipular a galera. Quer um exemplo maior? O caso do ETF. Numa suposta, que não me convence, post do Twitter fake, o mercado deu um tiro para cima no Bitcoin. O que o ser humano fica na cabeça, né? Principalmente o iniciante. Pô, se numa notícia falsa o Bitcoin deu um tiro para cima e depois que falaram que era falsa ele caiu, quando sair a aprovação de ETF verdadeira, o mercado vai disparar. Então o cara faz o quê? O cara compra. E aí aconteceu o quê com o mercado? Os caras realizam. Lembra outra história que eu falo para vocês direto? Nada adianta, pessoal. Nada adianta. O cara ter, vamos supor aqui só um número assim para vocês entenderem. 300 milhões de Matic Polygon nessa base. O cara consegue empurrar o preço de Polygon a 100 mil dólares. E ele com 300 milhões. Só que ele vai precisar, e ele na intenção de realizar essas Polygons a 100 milhões. O que ele vai precisar? Ele vai precisar que a galera compre lá no topo, ao preço de 100 mil dólares. Entenderam? Para que alguém seja a contraparte dele. Porque senão, se ninguém comprar, vamos supor que ele conseguiu levar sozinho a moeda para lá, mas todo mundo desistiu da Polygon. O que ele vai fazer? Ele vai guardar ela na carteira e o dia que ele
é, é, falecer, ele vai levar com ela no caixão, porque não vai servir de nada. Tá? Basicamente é isso. É só um exemplo mais direto para vocês entenderem. Claro que existem diversas outras maneiras de fazer esse processo de realização, né? Principalmente de criptomoedas, mas só para que vocês possam entender. Quando o cara trabalha numa quantia muito grande, por exemplo, vocês estão vendo aí a questão da realização do Bitcoin. Quando esses caras precisam realizar uma quantia muito grande, não é que nem nós, pessoal, tá? Não é que nem nós chegar na corretora e falar assim, ó, eu vou realizar 50 mil, 10 mil, 20 mil. Não, esses caras que realizam milhões e milhões é outra história, tá? Então eles precisam manipular sim o mercado de criptomoedas como um todo, porque é aí que eles ganham dinheiro. Infelizmente, a maioria perde dinheiro para eles ganharem. É eles que mandam no mercado, essa é a verdade. Então a gente tem que se aproveitar da movimentação, sim, mas o primeiro ponto é ser paciente, para que você consiga entrar nos lugares certos e não ficar aprisionado nos lugares errados. Isso é importantíssimo. Pagar barato é importantíssimo, tá? Então vamos lá. O que que a gente tem da Polygon para... Repare bem nessa imagem da Polygon, só nesse desenho aqui para me mostrar para vocês e explicar basicamente o que acontece. Tá vendo essa estrutura que eu marquei do mercado aqui para vocês após aquela queda lá de 2022, certo? Agora vamos ali na Solana, aquela que vocês conhecem como mais recente que disparou. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Então repare que após a queda de 2022 da Solana, o topo maior da Solana era esse cara. Maior não. O primeiro topo da Solana importante era esse cara aqui, né? Aqui é o outro topo. Então ela ficou trabalhando nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, para ela mostrar para a gente que a gente tem uma probabilidade de subir ao longo prazo. O que que a Solana precisava fazer? Romper essa estrutura. Ó. Então, a partir do momento que ela rompe essa estrutura, ela muda a característica dessa movimentação de baixa. Coisa que a Matic já fez há muito tempo, lá em 2022. Então a Matic ela já disse pra gente, olha, eu tenho uma grande probabilidade e independente do tempo que leve, de subir e subir forte para dar continuidade à minha movimentação de alta, tá? Então vamos lá. Na Polygon. Então repare aqui a estrutura que eu acabei de falar, ó. O mercado veio lá em 2022, caiu, encontrou a sua zona de demanda, o seu Farvalley Gap, e aí o mercado faz a quebra de estrutura. Faz a indução, faz a movimentação fake, cria um suporte no meio do nada. Para que isso? Para gerar liquidez, pessoal. Por que o pivô de alta e depois o mercado derrete? Para gerar liquidez. Por quê? A galera que compra topo. Aí o mercado derrete e vai testar as suas bases. Tá? Então aqui a gente tem que trabalhar o que agora na Polygon? E ver o que, pensar sobre ela, o que a gente deve pensar apenas com esse range, porque o dinheiro está aqui. É dessa movimentação que o mercado tem que ou andar para cima ou andar para baixo, certo? E a partir daqui, a gente vai fazer a simples questão: mínima do movimento e máxima do movimento. Acima dos 50%, eu tenho a minha zona de prêmio. Então aqui eu não quero comprar a Polygon. E abaixo dos 50%, eu tenho minha zona de desconto. Então é aqui que eu tenho interesse em comprar a Polygon nas suas regiões de demanda. Ah, então ela está numa região barata? Olhando pelo movimento macro do mercado, está. Tá? Está. E o que que a gente tem como base de demandas chamadas de POI, os pontos de interesse do mercado? Sempre será a extremidade. Então a gente tem lá do 0,3160 até o 0,5065. Beleza? E o caso da oferta? Por enquanto, também é a extremidade. Então o mercado está fazendo uma movimentação que é chamado de zone to zone, ou seja, transportando o dinheiro do ponto A para o ponto B. E novamente, vamos transportar o dinheiro, abastecer o carrinho para fazer isso aqui. Para
conseguir romper a região e dar continuidade à sua movimentação, tá? Ah, então você acha que a Polygon vai cair ainda? Vou explicar para vocês duas expectativas que eu tenho de movimento para ela, tá? Bom, não preciso falar mais nenhuma vez, né? Já falei diversas vezes que a gente está comprado, ainda eu estou comprado e ela não me pegou para realizar aqui no I10. Eu queria realizar ela aqui no I10, da compra do 50,95, mas ela não me pegou, chegou próximo. O que eu tenho de expectativa para Polygon? Deixa eu só abrir a outra tela aqui, não vai aparecer para vocês, mas para que eu possa passar os valores exatos aqui. Bom, a primeira expectativa que eu tenho é que, a partir desse momento, dessa movimentação que ela continue subindo e venha testar primeiro aqui a região de 1,10, podendo chegar, deixa eu abrir os alvos na outra tela para mim não falar besteira, podendo chegar aqui 1,25 mais ou menos, e também a região de 1,45, podendo chegar, que seria basicamente o transporte completo da liquidez, ou seja, estaríamos trabalhando até a extremidade dessa estrutura. Ela pode varar? Pode. Ela pode fazer o que ela quiser. Isso é o que eu tenho de expectativas antes do movimento acontecer, tá? Se ela fizer essa movimentação antes de cair, eu acredito que a gente tem uma grande chance, independente se ela dá uma violinada, tá, pessoal? Mas de cair depois. Por quê? Eu acredito que o Bitcoin ainda vai cair, mas eu acredito que ele vai dar uma enrolada aí antes de cair, tá? Então é isso que eu espero mais ou menos das moedas também. Então isso seria um cenário para Polygon. E aí, para mim, ela visitaria a região do 0,46. Até menos, talvez, dependendo como vier a movimentação, tá? Toda a base que a gente tem levaria a Polygon no 50%, caso ela for até a região de 0,41, mais ou menos, tá? Ah, quando ela vai mostrar para mim que ela não vai voltar mais naquela base ali? Quando ela colocar um fechamento acima dessa estrutura, aí eu falo, olha, sorte que a gente estava comprado lá no 50,95, porque ela não vai voltar mais. Mas enquanto ela não quebrar essa estrutura, eu não posso descartar que ela tem uma probabilidade de voltar até aquela base, aonde começou a sua movimentação de alta, certo? Então isso é uma expectativa. Então se ela for para essas regiões, o que eu faço com as minhas polígonos? Se ela me der um sinal de queda, que eu já expliquei para vocês diversas vezes como é, eu realizo pelo menos uma boa parte da minha mão, para que eu possa recomprar ela aqui embaixo novamente, mais barato. Apesar de eu estar muito bem comprado no 50,95, para que eu vou deixar? Vou colocar aqui. Mais ou menos aqui, para vocês entenderem. Se ela for até lá em cima, 164% na mesa, para ela fazer essa movimentação que eu tenho de expectativa, se ela fizer, é claro, né? Para depois fazer isso aqui. Eu compro de novo ela nessas bases, são mais 164, 165%, até só essa movimentação. Aí sim, visando o rompimento da estrutura, tá? Isso é o que eu faço. Com o meu dinheiro, tá, pessoal? Mas cada um, cada um. Qual é o outro cenário que a gente teria para Polygon? O outro cenário, na minha visão, seria o seguinte. Ela fazer um movimento ao contrário. Ela poderia, talvez, fazer até isso aqui, né? Até subir até a região de 1,10 aqui, mas para fazer isso aqui. Para depois fazer isso aqui. Aí a gente teria uma força grande para buscar, pegar essa liquidez de suporte aqui, né? Para abastecer o carrinho e aí sim conseguir romper essa base de estrutura. Porque aqui, basicamente, a gente estaria subindo patamar, subindo de andar. Por quê? O próximo passo dela, após esse rompimento e fechamento acima dessa estrutura, é só esse cara aqui, ó. Região de 2,20, 2,10 mais ou menos, e depois só o topo histórico. Então é essas duas expectativas que eu tenho para ela. Tá? Volto a falar. Acredito que, principalmente para quem tem pouco capital, Polygon é uma das melhores apostas que você pode ter na sua carteira, independente da movimentação que ela fizer. Olhando pelo um cenário macro,
você está comprando ainda barato, tá? O operacional, cada um tem o seu. Estou aqui para dar minha opinião sobre a Polygon, tá? Eu acredito sim que a gente tem uma altíssima probabilidade dela, no caso, entregar uma bela movimentação ao médio e longo prazo, tá? Minha expectativa de alvo para Polygon segue sendo o rompimento dessa estrutura. Eu gosto de fazer isso porque basicamente é o que o mercado respeita. Então eu acredito que a Polygon pode chegar ali na região de 4, 4,20, talvez até 5, 6, talvez. Que seria duplicar essa estrutura do mercado. Mas é o que eu falo para vocês. Enquanto o mercado subir, eu sigo com a Polygon no caso. É igual o caso da Mairo. A Mairo, quando a gente cobrou lá embaixo, a primeira expectativa da Mairo era o quê? Pagar um objetivo de quase 300%, que era o topo. Mas deixei claro no vídeo que ela poderia disparar. E depois, por sinal, ela disparou, dando mais de 1000% na operação. Então isso pode acontecer com a Polygon. O mercado vem aqui, faz isso aqui, depois vem, rompe e acelera até a região de 4. Beleza, chegou no 4 e deu sinal de queda, eu realizo. Não fico esperando chegar no 5, 6. Tá? Isso é eu. Porque eu prefiro o meu lucro no bolso, tá, pessoal? Não fico esperando chegar a certo valor. Belezinha? Bom, outra coisa para a gente finalizar que a gente tem aqui. Quando ela passar essa estrutura, que basicamente é assim que eu acho que vai funcionar o mercado de cripto, não sou o dono do mercado, mas é o que eu tenho de expectativa, tá? Eu acho que o mercado vai fazer essa movimentação em blocos. Ele não vai simplesmente fazer um candle daqui e fazer isso aqui. O mercado de alta, não. Eu não acredito por enquanto. É claro que se o mercado mudar, eu tenho que me adaptar ao mercado, não ficar preso no que eu tô vendo antes de acontecer, né? Mas eu acredito que isso aqui pode ser em blocos. Ou seja, quando a Matic romper essa estrutura aqui de cima, que é a casa de 1,60 mais ou menos, ela vai ter alvo aqui na região de 1,88, exatamente para vocês marcarem, tá? Região de 2,20, 2,30 e aí o topo histórico que seria 2,81. Por quê? Eu acredito que quando ela tocasse nessas regiões, ela poderia fazer um pullback. Aí sim, para pegar combustível de novo para fazer o rompimento. Entenderam? Não chegar aqui e já sair fazendo isso aqui. Eu não acredito que aconteça. Pode acontecer? Pode. Mas eu não acredito que aconteça. Acredito que a gente teria uma chance de fazer um pullback no topo, que daria mais oportunidade, talvez, de uma realização parcial para comprar mais barato, né? Mas aí ao longo do tempo a gente fala sobre isso, com o mercado andando, né? Para ela conseguir romper o topo, tá? E a longo prazo é o que eu vejo para ela. Entre 4 a 6 dólares aí, acredito que ela pode chegar, tem potencial, tá, pessoal? Mas volto a falar para vocês, principalmente para a galera que me manda mensagem sobre ela. Para você que tem pouco capital, eu consideraria você focar 80% em Polygon. Acredito sim que ela pode fazer uma bela movimentação no futuro. Mas lembre-se o que eu falei para vocês. Para vocês não ficarem assustados. Ela pode sim fazer uma movimentação desse tipo que ela tá fazendo aqui, ó. Vem aqui, sobe até aqui em cima, depois faz isso aqui para fazer isso aqui. Ela pode. Ela pode ir direto? Ela pode, pessoal. Infelizmente eu não mando no mercado. Mas é o que eu tenho de expectativas antes de acontecer o movimento. Se ela mudar, eu atualizo vocês. Beleza? Mas para quem tem, eu ficaria bem tranquilo, mesmo que ela faça esse tipo de movimento que eu acabei de mostrar e volte, né? Se você optar por não realizar, é claro. Mas você tem que estar ciente que a única coisa que não pode acontecer é ela perder a base macro do mercado. Porque se ela perde essa estrutura, aí sim o negócio ia azedar, ela estaria invertendo a sua movimentação macro, tá? Mas eu não acredito que vai acontecer. Beleza? Do mais é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês com o vídeo da Polygon. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus.